De início, gostaria de agradecer a Camila Tavares pelo fato de ter me convidado para participar da sequência de vídeos de Materializando. Eu sou o professor Dr. Heber Carlos Ferreira, aposentado como professor titular do Departamento de Engenharia Civil e, posteriormente, aposentado como professor associado 3 do Departamento de Engenharia de Materiais. Iniciei minhas atividades como aluno da universidade no ano de 1962, ou seja, no ano que vem, completa 60 anos que eu perambulo pela universidade. E, durante este período, eu vi da existência de um prédio para passar aproximadamente, nos últimos tempos, para quase 200 edifícios, com uma extensão muito grande do campus. Minhas atividades no Departamento de Engenharia Civil, elas se baseavam em fazer pesquisa, ensinar a disciplina Introdução à Ciência dos Materiais, ensinar a disciplina de Materiais de Construção e ensinar a disciplina no incipiente mestrado em Engenharia Civil, a disciplina de Mineralogia de Solos. Minha atividade no Departamento de Engenharia Civil se prolongou por um tempo bastante longo e, nos anos mais próximos do final das minhas atividades, em 1994, no Departamento de Engenharia Civil, mais ou menos nos anos 1990, eu convidei 3 professores recém-graduados do Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de São Carlos para, por aconselhamento do professor Linaldo Cavalcante, implantar o curso de Engenharia de Materiais da UFPB. Estes professores são, respectivamente, Marcos Eduardo Talarico Adorno, João Kenki Titã e o professor João Batista Baumgartner. Esses professores começaram a atuar ainda em Engenharia Civil e, ainda em Engenharia Civil, eu fui deslocado para fundar e implantar o Departamento de Engenharia Química, que estava se mudando da Universidade Regional do Nordeste para o campus da UFPB em Campina Grande. Durante este processo de implantação, os professores foram também levados para o Departamento de Engenharia Química e, nessa época do Departamento de Engenharia Química, eu trouxe um grande número de estrangeiros. Eu trouxe professores para o Departamento de Engenharia Civil, trouxe professor para o Departamento de Engenharia Química, trouxe professores para o Departamento de Engenharia Agrícola. E a participação desses estrangeiros foi fundamental para nuclear o ensino de pós-graduação na UFPB à época. Durante este período, tudo foi mais ou menos estruturado. E antes que o Departamento de Engenharia de Materiais estivesse nucleado e separado para o departamento, eu retornei para a Engenharia Civil, onde concluí minhas atividades em 1994. Em fins de 1994 ainda e começo de 95, eu fui convidado para fazer concurso para o Departamento de Engenharia de Materiais. Vale a pena ressaltar que meu primeiro ingresso na UFPB para o Departamento de Engenharia Civil foi também feita por concurso público. Já como participante, como adjunto 1 do Departamento de Engenharia de Materiais, procurei nuclear o ensino da pós-graduação. Foi aí que criamos o mestrado e, posteriormente, criamos o doutorado. E, como resultado disso, temos hoje, a partir da
feitura de inúmeros projetos por grandes grupos de engenharia de materiais, dos quais eu liderei alguns. Temos laboratórios completos, tanto na área de cerâmica quanto na área de polímeros. O nosso fraco é a área de metais, mas que é plenamente suprida pelo Departamento de Engenharia Mecânica. Nossos laboratórios de engenharia de materiais são plenamente completos, existindo desde os equipamentos mais primários para fazer um pH até os equipamentos mais sofisticados, como recentemente um Raman adquirido. Durante esse período, eu cresci muito, orientei muitos mestrandos, orientei muitos doutorandos e publiquei várias centenas de trabalhos. Como conselhos básicos para os alunos de graduação, eu digo que a formação básica é fundamental. É fundamental porque, junto com uma cadeira chamada Introdução à Engenharia, onde se deve mostrar a necessidade de uma formação básica boa, no ensino de matemática, química e física, segue-se o curso profissionalizante. Neste curso profissionalizante é onde se aprende relativamente engenharia de materiais. E durante o período básico e o período profissional, deve-se cuidar do curso com muito cuidado, porque após a formação básica você já pode ser aluno de iniciação científica. E em sendo aluno de iniciação científica, você pode progredir, sendo um aluno de mestrado, sendo um aluno de doutorado e sendo um aluno de pós-doutorado. E isto é fundamental. E para que isso se realize bem, você deve ter cuidado de, na iniciação científica, aprender a ler e escrever corretamente o nosso idioma e também estudar uma série de línguas estrangeiras. Inclusive, deve-se destacar que, além de português, que a gente deve saber ler e escrever com precisão, a gente precisa de conhecimentos de inglês, conhecimentos de francês e conhecimentos de alemão. E como diz minha esposa, a língua do futuro será o chinês. Lembrar para vocês que a economia chinesa, há 30 anos, tem um PIB anual de aproximadamente 5% ou mais. E é uma economia comunista, estatal, mas que tem surtido resultados imensos. Com esse tipo de economia, que eu acho que é uma economia mista entre capitalismo e comunismo, quer dizer, o fato é que os chineses levaram mais de 800 milhões de pessoas para a classe média. E fazendo com que a China hoje seja um país diferenciado e dentro de 30 anos a economia chinesa, como já disse, vai ultrapassar a economia norte-americana. Como participação na indústria, minha atividade na indústria quase não existiu, a não ser por participação em consultorias em determinadas empresas. Minha atuação como funcionário de uma empresa nunca existiu. Mas para sanar essa dificuldade, eu sempre tive o cuidado de conversar muito com os recém-formados que voltavam de férias e vinham visitar novamente a universidade. E eu perguntava como foi seu desempenho na universidade, como foi seu desempenho na empresa. E eu verificava que havia uma dissociação completa entre o ensino universitário e a atividade na empresa. E eu espero que isso, com um tempo mais longo, possa ser sanado de forma a que a gente tenha um ensino acadêmico mais adequado. Esta dificuldade mostrou a necessidade de um conhecimento muito bom, básico e fundamental, para que o aluno aprenda novas tecnologias, porque na empresa
O número de tecnologias diferentes existentes é imenso. Cada ramo empresarial que você vai tem um conjunto de tecnologias completamente diferentes e, frequentemente, essas tecnologias não foram ensinadas na universidade. E aquela ideia que alguns alunos de graduação têm, eu queria terminar esse curso de graduação para nunca mais estudar, ela é totalmente falha, porque o estudo deve continuar. O estudo segue você durante toda a sua vida. E se você não estuda, você se supera. Numa prova, você pode tirar um resultado ruim e dizer, eu não estudei, eu não sei. Mas como profissional, você não pode, você não tem o direito de não dizer não sei. Você tem que estar constantemente se renovando, reestudando, reestudando e aprendendo novas tecnologias. E se você não fizer isso, você vai superar-se dentro de pouco tempo. Durante toda a minha vida profissional, eu tive muitas mudanças, porque eu fui um engenheiro de um mundo com grandes mudanças. Eu comecei com uma régua de cálculo e uma calculadora mecânica para terminar dedilhando um teclado de um computador de forma não muito eficiente. Mas sem esses conhecimentos de informática, o engenheiro jamais será um engenheiro. Finalizando, eu gostaria de agradecer ao convite que me foi efetuado e até logo para vocês.